Os Códigos do Milhão, Pablo Marçal, capítulo 13. Os três capitais. Dinheiro é só uma camada fina. Espero que você esteja compreendendo os códigos do milhão e odiando a pobreza, e esse ódio esteja fazendo você canalizar toda essa energia para a ação de novas ideias. E logo o resultado vai chegar. Está tudo guardado dentro de você. Vou te ensinar agora sobre os três capitais. E com coerência, consciência e pressão, tudo vai fazer mais sentido. O primeiro é o capital financeiro. Aquele que todo mundo acredita que precisa, só que tem pessoas que têm negócios e não têm dinheiro. Elas conseguem até quebrar o negócio. O segundo capital é o intelectual. Se trata daquela pessoa muito inteligente, que tem brilhantes ideias, porém não faz nada com elas. E o terceiro capital, que para mim e para outros gurus de finanças também, é o mais poderoso de todos. É o capital emocional, porque com ele, até sem dinheiro, você consegue prosperar em tudo que estiver disposto a fazer. O importante é reconhecer qual deles você possui e o que pode fazer para conquistar os outros. Lembre-se, você pode contratar especialistas para esses assuntos. Nas minhas empresas, por exemplo, eu contrato pessoas com aptidões que eu não tenho, ou que tenham melhores do que eu. Assim, o meu time fica completo, entendeu? Se atente para construir em você muito capital emocional, pois se você não tem o capital emocional, você pode ser inteligente e ter dinheiro, porém em algum momento vai dar problema. Você vai ser traído por suas emoções. Eu já escrevi um livro sobre esse assunto, O Destravar da Inteligência Emocional. É praticamente um guia sobre como dominar seu cérebro e suas emoções. Foque em ter no mínimo 65% da sua capacidade em capital emocional. Ele é, sem dúvida, o mais importante. Tem empresas que do nada quebram. Você nem acredita. Vou te contar um segredo. Empresas não quebram por conta de falta de capital financeiro. Empresas só quebram por um motivo: falta de capital emocional. A falta de dinheiro não faz uma empresa quebrar, mas o que causa esse desfalque no caixa é o capital emocional. Para gerar resultados em dinheiro, você precisa do capital emocional. Ele é o que está por trás, o que sustenta os outros. A primeira camada é mais fina. Infelizmente, é aquela que todos se apegam mais. É o capital financeiro. Depois vem as ideias, o cara do conhecimento. E quase todos, inclusive você, até ontem, acreditava que a última camada seria a do emocional. Até ontem, porque agora aprendeu quem realmente aguenta o tranco e ele não será mais visto como a última camada, e sim como a mais importante, que é o capital emocional. Quem tem capital emocional não fica bobinho quando tem muito dinheiro e muito menos se apavora quando não tem. É aqui que está o segredo. Tem um estudo americano onde eles pesquisaram vários continentes e perceberam que as pessoas entregam apenas 9% do capital emocional nas companhias onde trabalham. Elas fazem isso, geralmente, porque não veem oportunidade no plano de carreira da empresa ou não sentem que estão sendo potencializadas e aproveitadas. Por isso, elas colocam um limite de entrega para a empresa. Os funcionários não acreditam que é possível crescer nas companhias ou mesmo que podem abrir seus próprios negócios e o cérebro para economizar a energia dessas pessoas. E isso as travam. E a entrega é de somente 9% de conteúdo emocional. Empresas boas conseguem reter talentos por até 10 anos. Elas criam planos de retenções como uma maneira que todos se sintam presos e totalmente dependentes delas. Se você proporciona um crescimento a uma pessoa, ela começa a entregar tudo. Ela chega a entregar 90% do capital emocional. Não tem empresa que não cresce assim. Por isso que o Google é um ambiente completamente aberto e divertido. A pessoa tem que estar com o emocional conectado, ela tem que babar de vontade de querer fazer parte da equipe. Tem que fazer seu funcionário cair para dentro, entendeu? Imagina 10 anos colhendo apenas 9% do capital mais poderoso, que é o emocional. A empresa acha que está ganhando. Na verdade, tomou uma ré que nem imagina.
Se ela estivesse nessa pessoa, para que ela fique apenas 1 ou 2 anos lá e explodisse emocionalmente, ela iria entregar até 90%. Qual o benefício disso? Essa pessoa irá entregar resultados que você nem imagina. A empresa iria ficar disruptiva. Pablo, mas eu nem sou empresário. Você não é ainda. Na verdade, você já é, mas ainda não tem a empresa. Primeiro você é, depois você faz e, consequentemente, você vai ter. Ser, fazer e ter, entendeu? Você precisa internalizar isso e aprender. Já te ensinei isso anteriormente. Pessoas envolvidas emocionalmente entregam tudo, entregam até o espírito. Estão envolvidas com o propósito, porque o espírito é o que mais fala do propósito. A alma fala do governo e o corpo fala de tudo que é químico de nossas reações e emoções. Por isso, ela precisa estar envolvida. A pessoa tem que se entregar no negócio. Que parada é essa de capital emocional? Se tem dinheiro, ele segura a onda e você fica idiota. Se está faltando dinheiro, ele não deixa você ficar medroso e assim continua focado. Afinal, você confia em Deus e em você e no seu potencial. Por isso, já acorda com sangue nos olhos, querendo morder até a faca. Você vai para cima. O outro é o capital intelectual. Você precisa investir nele. Por isso, não pare de estudar e aplicar o que você está estudando. Aplique, porque se não usar, vai dar obesidade cerebral e isso é terrível. Eu olho para algumas pessoas e as enxergo em um patamar. Por exemplo, gente que quebra demais, elas têm pouco capital emocional porque vão para outra empresa e lá quebram novamente. Só porque essas pessoas colocam o capital financeiro em primeiro lugar. Uma empresa não precisa quebrar, é só diminuir o tamanho. Ou seja, tem 100 funcionários, passa para 30. Terceiriza um monte de etapa que não está tendo fluxo e acabou. Agora, o que de fato quebra uma empresa é a lerdeza da mente. Faltou dinheiro, não matou uma ideia nova e não conseguiu, nas emoções, fazer essa gestão. Aí a empresa quebra mesmo. Se você percebeu que a empresa está caminhando para essa quebradeira, passa dado de graça para outra pessoa. Alguém que vai prosperar e vai fazer funcionar novamente. Dos 3 capitais, qual é o mais importante? Vamos para as tarefas? Tarefa, os 3 capitais. 1. Faça uma avaliação do percentual dos 3 capitais existentes: financeiro, intelectual e emocional, que existe em você. Lembre-se, a soma total deve dar 100%. 2. Desenvolva 3 ações para potencializar cada um dos 3 capitais e registre tudo. Sempre coloque uma data para matar a ideia. 3. Como você reage com este capital emocional quando existe falta de recursos financeiros? 4. Pesquise e liste pelo menos 3 ações de lazer que o Google promove para seus colaboradores. 5. Crie um ambiente a fim de enriquecer o capital emocional da sua equipe. Por exemplo, aqui nós jogamos Uno várias vezes por semana. Alguns bancos digitais possuem piscina de bolinha no centro do seu prédio. E você faz o que a sua empresa ou na sua casa for possível. 6. Faça um downsizing, ou seja, redução do tamanho, na sua empresa ou na sua casa. Compartilhe com 2 pessoas o que você aprendeu com essa atitude. Você é o melhor negócio para se investir. Capítulo 14. 5 passos do dinheiro. Em qual passo você está? Pega esse código. Estudar é diferente de escolarizar. Estudar sobre dinheiro é algo que ninguém te ensina. Na verdade, nenhuma instituição educacional ensina. E, na maioria das famílias, educação financeira não está na lista de prioridade. No meu curso Método IP, eu me deparo com advogados, contadores e corretores que não entendem de dinheiro. Finanças é uma das coisas que não se ensina na faculdade. Nem pode, né? Porque se ensinar isso na faculdade, as pessoas prosperam. As pessoas gostam de me perguntar: qual é a melhor empresa para se investir? E eu respondo: na sua. Ah, mas se eu não tenho empresa? Então, você não está investindo no melhor negócio que existe, que é a sua vida. Se você não está construindo algo para você, para a sua família, para quem vem depois de você, tem algo errado. Não está investindo no melhor negócio. Por isso, você precisa estudar sobre dinheiro. O que acontece com quem não estuda? Entra em qualquer negócio ruim. Sabe aquele cunhado que chega na sua casa e te oferece um bom negócio? Então, você cai porque é um otário disponível. Finanças não é dinheiro, é gestão. Estudo desde os meus 12 anos de idade e nunca parei ou fiquei sem ler sobre o assunto. Uma dica que te dou é: vá entender sobre finanças, porque mesmo entendendo, você vai dar uma patinada em alguma coisa. Então precisa estar aprendendo sempre.
Passo 1. Estudar. Vai estudar um livro, fazer eventos de finanças, assistir vídeos no YouTube ou falar com alguém a respeito disso. Vá aprender coisas novas e canalizar as energias que estava gastando errado. Passo 2. Conquistar. Essa é a parte mais difícil do negócio. Não se trata mais de teoria, mas de prática. Vou te dar um exemplo. Você deseja caçar javalis. Antes de ir para o mato, você deve aprender como fazer isso. Entende que o primeiro precisou estudar, porque você nunca viu um javali, não sabe como ele é, como ele se comporta. É um animal forte e para matá-lo sem arma de fogo não é tão simples assim. Imagine o drama de abater um javali sem saber como. Não dá, né? Você tem que ter feito a fase do estudo para passar a fase da conquista. Quando você aprende toda a teoria, chega a hora de praticar. Por isso, eu sempre falo que essa é a fase mais difícil. Passo 3. Multiplicar. É aqui que está o segredo. Poucas pessoas entendem de multiplicação. Você precisa multiplicar o javali que abateu. Só que a maioria das pessoas quer apenas consumi-lo. Você pode fazer diferente. Vender a sua pele, os ossos, a carne, tudo o que quiser e multiplicar o que conquistou. Passo 4. Patrimonializar. É transformar em patrimônio o que você multiplicou. Dinheiro líquido é patrimônio também. Eu sugiro que você faça uma reserva de emergência, 6 vezes o valor da sua renda mensal, e direcione o restante para outros negócios. Investimento na bolsa, imóveis, sociedade em empresas e compras em leilões, por exemplo. O melhor investimento é aquele que te traz satisfação e você mais gosta de fazer. Enquanto o mundo se chamar terra, você precisa aprender a multiplicar e patrimonializar a terra como autoridade no assunto. Ontem mesmo, me conectei com um cara forte e famoso. Quando perguntei quanto ele tinha de patrimônio, respondeu que não tinha nem 2 milhões. O que adianta você ser reconhecido no que faz e não ter patrimônio? Em todas as palestras de finanças, eu pergunto: quem tem 2 ou mais escrituras em seu nome? A resposta é quase sempre a mesma. Em um ambiente de 500 pessoas, elas nunca passam de 5. E isso não acontece só na minha cidade, mas em qualquer lugar do mundo em que eu fui. A Suíça, a Alemanha, entre outros lugares. É o problema de consumidor, pois consumidor não dá conta de patrimonializar. Quantas escrituras você tem em seu nome? Ok, vou deixar isso para as tarefas. Passo 5. Compartilhar. Não espere você morrer para passar para frente os teus bens. Sei que os seus pais te enganaram quando diziam que tudo que era deles era seu. Mas pare de enganar seus filhos hoje. Ensine para eles que nada é deles. Assim, irão ter o desejo de aprender rápido os 5 passos do dinheiro: estudar, conquistar, multiplicar, patrimonializar e compartilhar. Espero que os meus filhos com 30 anos tenham mais patrimônio do que eu, mas essa é uma projeção só minha. Vou ensinar todo o meu know-how, como fazer, passar o que já aprendi para eles nunca dependerem de herança. A única herança que vou deixar para eles é a instrução. Tarefa: os 5 passos do dinheiro. 1. Qual a diferença entre estudo e escolarização? 2. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você estaria fazendo agora? 3. Escreva 2 ações que você irá tomar depois de obter o conhecimento. 4. Liste 3 formas práticas de multiplicar seus recursos. 5. Crie um hábito para deixar de ser consumidor. 6. Em qual dos 5 passos você está? Estudando, conquistando, multiplicando, patrimonializando ou compartilhando? 7. Utilize o 5º passo do dinheiro e compartilhe esse conteúdo com pelo menos 2 pessoas para maior fixação e transbordo. 8. Quantas escrituras já tem no seu nome? Trabalho bom é aquele que tem data para acabar. Capítulo 15. As 5 rendas. O trabalho é a menor delas. Porque dignifica o homem? Foi um castigo. No início, não precisava disso. O lavrar a terra era uma diversão. Só que depois da queda, Deus colocou os comandos em todo o mundo. Depois da queda, Lúcifer foi condenado ao inferno e Adão a suar para comer entre os espinhos e abrolhos. Lá no Éden, não tinha ar-condicionado, mas tudo era próspero. A terra dava 100 para 1 e agora várias
Várias terras não dão nada. Eva também teve a sua condenação. A serpente perdeu as pernas e teve que rastejar. A consequência que você tem por não ter conhecimento é de se lascar na vida. O conhecimento liberta, só que também aprisiona. Se você descobrir algo e não praticar, você fica pior do que quando não sabia. Ignorar às vezes sai mais barato, só que você paga imposto com a sua vida. Se o homem não trabalhar, ele morre de fome, é humilhado. Ninguém bota fé em quem não trabalha. Não importa se você não precisa ter herança ou ser um playboy. Homem tem que ir para caça, defender a família, seu cônjuge. Homens vão para cima. Vou te contar uma coisa. A minha média de produtividade é de 17 horas e 30 minutos por dia. Mas estou fazendo handover nas minhas coisas para poder diminuir. Isso é ter mais tempo de qualidade com a minha família, porque a minha aposentadoria ainda vai demorar um pouco. Vai ser dia 17 de abril de 2027, às 18 horas. Eu amo trabalhar. Acho da hora. Já fui workaholic. Aquele cara que não para de trabalhar um segundo, mas não rola. Fazer isso é passar a vida inteira caçando remédio para se coçar. Vamos lá. A primeira renda é o trabalho. A segunda é o lucro. O cara do lucro é quem entende das coisas, quem coloca pressão. O salário sempre será inimigo do lucro. Para ter lucro, você não pode pagar tão bem. E você, que é trabalhador, aprenda isso. Os grandes grupos vão sempre pagar mal os industriários. Só vão pagar bem para aqueles que fazem parte da gestão e os outros sempre irão ganhar pouco. Assim, sobra mais lucro. O terceiro tipo de renda é o patrimônio. Muitas empresas não têm lucro, mas têm patrimônio. A Amazon é uma das maiores empresas. Ela não tem nada que gera lucro, mas tem um patrimônio de brand, de nome poderoso na terra. O valor de mercado da empresa é gigantesco, só que não tem nada no estoque. O Uber não tem lucro, na verdade dá até prejuízo, só que continua crescendo. E tudo isso por conta do patrimônio. Anota assim, patrimônio é maior que lucro. Por isso que nessa geração as pessoas não se importam com lucro, porque ele não dá conta de salvar a empresa. A empresa tem que ser maior que 10 anos de prejuízo. Por isso, patrimônio é parte-chave do negócio. Depois do patrimônio vem a renda passiva. Pouca gente investe nisso. E o que é isso? É você acordar e nenhum membro do seu corpo precisar trabalhar. O negócio vai trabalhando no automático. Renda passiva é um fluxo. Quanto mais água você solta, mais peixes vão subindo. A renda passiva são os peixes. Qual a diferença entre renda passiva e renda ativa? Na renda ativa, como o nome já diz, você está ativo, você coloca a mão na massa. Por exemplo, você vai fazer um curso online, a primeira turma será uma renda ativa, porque você está desenvolvendo o curso e gravando as aulas. A partir da segunda turma, essa renda será passiva, porque o curso vai rodar no automático. Em 2018, dei mais de 300 palestras. É uma vida que eu não quero mais hoje. Só que para chegar até aqui, eu precisei insistir sem parar. O que as pessoas levam 10 anos para atingir, com a renda passiva, você atinge em 1 ano. Depois da terceira renda passiva, o pau quebra. Acorda e não precisa de depender de mais nada. E não é vida de preguiçoso, é desfrute. E por último, vem a renda eterna. Anota assim, tudo que você investe em pessoas, você está investindo em Deus. Quando você investe em uma pessoa, não tem como calcular o seu retorno. E se você não tiver esse valor, não funciona. Esses dias estava fazendo negócio com novos sócios e perguntei para eles, qual o seu propósito? E um deles respondeu, eu quero me aprimorar. E eu falei, para isso você não precisa estar neste negócio. Você pode melhorar sozinho. E ele falou, eu quero alcançar pessoas, por isso estou neste negócio. Aí sim, falamos a mesma língua. Não mexa com gente que não esteja focado em servir pessoas. Isso é renda eterna, é aliança com Deus. Recapitulando, salário é inimigo do lucro. Lucro é inimigo do patrimônio. O patrimônio, se não estiver gerando renda, é inimigo da renda passiva. E a renda passiva te deixa em paz para investir em pessoas. E isso é renda eterna. Tarefa: as 5 rendas. 1. Identifique os 5 tipos de renda citadas. 2. Qual a diferença entre renda passiva e renda ativa? 3. Salário, lucro, patrimônio, renda passiva e renda eterna. Em qual situação você se encontra? Defina o seu próximo passo, coloque data e quais tarefas irá realizar para alcançá-lo. 4. Qual a diferença entre salário e lucro? Elabore um plano de ação para sair do salário e ir para o lucro. 5. Qual o percentual do seu lucro? Você transformou em patrimônio nesses últimos 10 anos?
6. Identifique no mínimo 3 fontes de rendas ativas e coloque data para que elas se tornem rendas passivas. 7. Identifique no mínimo 3 fontes de rendas eternas e coloque datas para executá-las. Não se preocupe em como fazer, apenas faça. O importante é começar e entrar em movimento. Capítulo 16. Oportunidade versus atitude. Cavalo arreado passa só uma vez. Mentira. Cavalo arreado são as oportunidades e, se você quiser, pode ter muitos, sabia? Mas irá precisar de atitude. Vou te contar qual é o problema de todo mundo. O tempo que elas gastam na espera. As pessoas foram configuradas desde pequenas a ganhar as coisas. Basta fazer um pouco de birra, esperar e as coisas chegavam. Você precisava aprender isso comigo. Prefiro aprender do que ganhar. As pessoas foram configuradas desde pequenas a ganhar as coisas. Bastava fazer um pouco de birra, esperar e as coisas chegavam. Você precisa aprender isso comigo. Prefiro aprender do que ganhar. Ganhar é muito bom, mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Deus, quando ensinou esse princípio, quis dizer que Ele é o doador, que não precisa ficar recebendo as coisas, pois Ele é o dono de tudo. Quando você ouve que tem que doar, parece que é para dar o que não tem. Isso acontece porque você não aprendeu como transbordar. Se realmente estiver configurado no modo aprendizagem e não no modo ganhar, tudo que você aprender dará conta de passar para frente e ensinar a outra pessoa. Na matriz de ensino, é preciso compartilhar para aprender, ou seja, é sempre melhor dar do que receber. A palavra mais poderosa para o cérebro chama-se atitude. Ela tem a ressonância que você nem imagina, tem um poder energético que você nem faz ideia. Atitudes não são vazias, elas precisam existir. E quando eu me movimento, mudo meu pensamento, eu atraio aquilo que eu quero. As atitudes atraem oportunidades. Tem gente que fala, perdi a oportunidade da minha vida. Não tem como você perder algo que você nunca teve. Coloca isso na sua cabeça. Se não foi contabilizado, não tem prejuízo. Não existe prejuízo se não tiver entrado no seu caixa. Novas atitudes fazem você ter novas oportunidades. Por exemplo, quando vim para São Paulo, meu custo fixo mensal teve um aumento em 8 vezes. Meu estilo de vida mudou. Para isso acontecer, eu tive que tomar várias atitudes pesadas, envolveu gastar 8 vezes mais do que eu estava acostumado. Essa atitude começou a abrir um mar de oportunidades. Falar no evento do Gary Vee, que teve aqui em São Paulo, ser vizinho das famílias mais influentes do Brasil e fazer novas conexões com multimilionários e bilionários. Não adianta copiar minhas atitudes. Você precisa cair para dentro, nas que fazem sentido para você. Eu acredito que das atitudes nascem as oportunidades. Vou fazer uma alegoria, dar um exemplo no que acontece lá na roça. A vaca tem o leite que sustenta o bezerro, só que ela não procura o bezerro para alimentá-lo, apenas aparece no pasto cheirando leite, e o bezerro que corre atrás do seu sustento. A vaca, nesse exemplo, é a oportunidade. E o bezerro se alimenta porque toma atitude. Se você me acha doidão, doido é você que não toma atitude. Não existem novas oportunidades sem ter novas atitudes. A sua atitude move montanhas. Uma vez Maomé disse assim: eu vou trazer a montanha até aqui amanhã e vocês devem chegar no horário. Todo mundo chegou. O povo pirava nele, porque ele era o político rico e muito engajado que prometeu trazer a montanha até eles. E todos ficaram abismados com isso. Mas a montanha não veio, e todos ali ficaram aguardando, achando que ele iria fazer um milagre extraordinário, ou que a montanha iria pular no colo dele. Sei lá, ele falou: montanha, venha até Maomé. A montanha ficou quieta. Então ele virou e disse para todos: se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. E todo mundo pirou, aplaudiu e tudo mais. Parece uma besteira essa história, mas ela é louca demais. Se você prometer que algo virá até você e isso não vier, vá atrás desse negócio. Eu acredito assim, como Jesus falou. Se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, você vai conseguir transportar os montes de lugar. Ele é o profeta, é o Deus vivo em pessoa. Ele disse que se sua fé for do tamanho do menor dos grãos, você será o suficiente para fazer muitas coisas. Só que até você conseguir transportar os montes, vai ter que ir atrás deles.
Agora pense no que realmente você quer e vá em direção a isso, porque a atitude vai fazer você ficar cada vez mais próximo da sua montanha. Existem oportunidades que estão sendo dadas a outras pessoas porque você não toma atitude. Você acha isso impossível e não gosta de ter atitudes porque quer que as pessoas entrem, peguem a sua mão e façam a sua parte. Pare com isso. Decida logo ter atitudes diárias. Vencedores fazem diariamente o que derrotados fazem ocasionalmente. Nunca deixe de ter atitude. Você tem que agir todos os dias, incansavelmente. Quais atitudes você ainda não tomou? O que deveria ter tomado? Tarefa: oportunidade versus atitude. 1. Você prefere ganhar o peixe ou aprender a pescar? Prefere ganhar 1 milhão ou aprender o caminho para ele? 2. Em sua próxima visita à casa de alguém, lembre-se de ser gentil. Leve um presente, que pode ser um chocolate, um item de decoração, flores ou qualquer coisa que demonstre a sua preocupação com ela. Cultive esse hábito. É muito melhor dar do que receber. 3. Oportunidades são criadas através das atitudes. Quais atitudes você vai tomar para criar novas oportunidades? 4. Já que a montanha não vem a Maomé, Maomé vai até a montanha. Como você pode usar esse código em seu networking? Marque data para que isso aconteça e relate aqui a sua experiência. 5. Qual é o significado da palavra inflexão? Lembre-se, a oportunidade nasce com a atitude. 6. Se você se arrependeu por atitude que não tomou, relate aqui pelo menos 3 delas. 7. Leia o livro Ponto de Inflexão, do autor Flávio Augusto. Assim como as pessoas vivem em ciclos, as empresas vivem em fases. Para você crescer, precisa deixar o rio fluir. Capítulo 17. 5 fases de qualquer empresa. Datas que você precisa ter em sua mão. O primeiro passo de qualquer negócio é colocar data para abrir. Sem isso, não adianta nada. Você precisa matar a ideia. Encontrei um amigo que estava frustrado porque deixou de ganhar 400 milhões com uma empresa Uber. Quando apresentaram a empresa para ele, não acreditou na ideia e não entrou. Vários amigos meus que já tiveram ideias geniais e nunca fizeram nada. Assim que tiver uma ideia, já coloque a data para fazer o negócio. Mate a ideia. Este é o primeiro passo. Você pode memorizar esses passos na sua mão. O primeiro dedo é o polegar. Ele representa a primeira data, a data da abertura do negócio. O segundo dedo, ou a segunda data, é a break-even point, conhecido como ponto de equilíbrio em português. Acontece quando a empresa consegue se equilibrar, parando de pegar o dinheiro do dono e usar o fluxo do caixa para pagar as contas. Essa é a maioria das empresas. A própria empresa entra em um fluxo de caixa que consegue se pagar. Ainda não estamos falando de lucro, apenas de cobrir os custos. A terceira data é poderosa. Esse terceiro dedo vamos chamar de payback, quando o dinheiro investido volta para o bolso do dono. Vou te explicar melhor. Suponhamos que você abriu um negócio com R$1 milhão. Precisa ter claro e calculado o ponto de equilíbrio e o payback, dia em que o 1 milhão volta para você. Abrir o negócio, dá um fôlegozinho de uns 6 meses. Dali para frente, programe os boletos para receber de volta mensalmente, porque você precisa achar gordura dentro da empresa para retirar o que foi investido. Primeiro, abrir a empresa, matar a ideia. Segundo, break-even point, ponto de equilíbrio, onde ela se sustenta sozinha. Normalmente isso acontece depois de 6 meses. Terceiro, payback, que geralmente ocorre em 2 anos. Tem negócio top que devolve o capital investido em 12 meses. Hoje, eu ouvi sobre um negócio que o cara compra e já tem o payback na hora. Vários negócios têm payback muito rápido e, às vezes, o valor para entrar no negócio é bem inferior ao faturamento. Boas franquias são assim. Te aconselho a pesquisar sobre esses tipos de negócios que surgem milhões a cada dia. A quarta data, que é o próximo dedo, é o passo de contratar o CEO. No Brasil, essa prática ainda é pouco conhecida. As pessoas acham que elas têm que tomar conta da empresa até morrer. O diretor executivo, o CEO, é a autoridade máxima na empresa, quem faz o negócio acontecer. Tem carta branca para tocar o terror. Ele faz a apresentação de resultados e o dono da empresa pode curtir adoidado. Eu espero que você chegue logo nessa data. Você que já é dono de uma empresa ou logo vai ser, deve instalar esse drive.
contratar o CEO assim que a empresa se sustentar sozinha. Eu já contratei um CEO com 32 anos de idade e estou terminando de fazer o handover, passar o bastão para ele. Ele toca a empresa e eu curto a vida doidado. É duro, eu sei. Você quer morrer tomando decisões da sua empresa, mas não precisa. Por que contratar o CEO? Contrate um cara mais experiente que você, mais safo que você e que consegue levar a empresa para mais longe que você. E não vai precisar ficar ensinando a vida inteira. Precisa ser um cara que você confia, alguém que vai te deixar fora do operacional para você criar novas coisas. A empresa vai ficar mais profissional e organizada. O CEO vai cortar seus defeitos, que são aparentemente pegar no seu pé, e dirigir o seu negócio. Sua empresa vai alavancar e crescer mantendo a essência. A quinta data é a melhor fase de todas, representada pelo dedo mínimo. Acontece quando você vende o seu negócio. Às vezes, me sento com donos de startups e vejo que eles não têm data para vender o negócio. Então fico com pesar, pois é um povo apaixonado por coisas. Não adianta se apaixonar pelo negócio. Dessa forma, ele não prospera. Apaixone-se em servir as pessoas e qualquer coisa que colocar à mão, você vai prosperar. Mais uma dica poderosa que te dou: coloque data para vender. Se você quiser deixar de herança, venda para os seus filhos. Mesmo que eles paguem você com o lucro do negócio, que dure o tempo que você estiver vivo, não dê o negócio para ninguém. A questão geracional só dá certo em 15% dos casos na primeira geração e 5% na segunda. Essa transmissão geracional de empresas não funciona muito aqui no Brasil. Vou recapitular os 5 passos. Primeiro passo: mate a ideia e abra o negócio. O polegar. Segundo passo: break-even point, ponto de equilíbrio, é o indicador. Terceiro passo: payback, investimento recuperado, dedo médio. Quarto passo: contratar um CEO, profissionalizar o seu negócio, ou dedo anelar. Quinto passo: transmitir o negócio, vender, é o dedo mínimo. Empresas têm que ter data de venda. O seu CPF tem data para acabar. O seu CNPJ não. O dia que você entender isso, você vai ter uma empresa tipo American Express de 400 anos. Fechou? Tarefa: 5 fases de qualquer empresa. 1. Quais os 5 passos de uma empresa? Anote num papel à parte. 2. Qual a importância de um CEO dentro de uma companhia? Escreva 3 benefícios de ter um CEO. Terceiro, todo bom negócio tem que ter data para acabar, ou seja, para passar adiante. Fazer o handover. Qual a data de venda ou sucessão da sua empresa? 4. A porcentagem de sucesso de uma empresa familiar é cada vez menor. Por isso, monte uma estratégia de venda ou sucessão para uma empresa familiar. 5. Estude 3 maneiras de deixar a sua empresa ou a sua casa ainda mais automatizada. 6. Compartilhe com 2 pessoas este conhecimento deste livro neste momento. Nem sempre todo mundo faz é aquilo que precisa ser feito. Nem sempre o que todo mundo faz é o que deve ser feito. Capítulo 18. Onde eu não começaria investindo. Não entre em desuso. Eu vou te mostrar uma nova mentalidade e o que você não concordar pode seguir no que acredita ser melhor para o momento da sua vida. A tecnologia, a inovação, a disrupção estão atuando muito forte. Então pare e perceba que existem muito mais facilidades para você prosperar rápido. Por exemplo, no ramo da pecuária, se você for investir em bois, eu te daria 3 opções. A primeira seria o boi Nelore, que é um boi tradicional, aquele branco, bonito. A segunda seria o Tabapuã, que é um boi parecido com o Nelore, só que sem os chifres. A terceira opção seria o boi Montana. Esse é aquele boi marrom, baixote, com canelas curtas. Provável que você prefira o Nelore, porque quase todo mundo tem ele e na sua cabeça você acha que é a melhor opção só por isso. Só que você não pode escolher uma coisa só porque todo mundo tem. Você tem que preferir um boi que é precoce, que cresce, que engorda, que dá resultado rápido, que é o caso do boi Montana. Montana é um boi que, se você estudasse e comprasse, teria ótimo resultado. É um boi caro e talvez você precise mudar a sua fazenda para que ele se adapte ao capim. Mas você está entendendo? O resultado é muito rápido. Você vai criar o boi do mesmo jeito, só que um boi mais precoce. A velocidade do seu retorno é maior. Esse é o segredo. Por isso, eu não começaria investindo em coisas que precisam de muito estoque, de muito espaço físico, porque está cada vez mais caro. Daria
daria preferência para coisas sob demanda, onde eu faço por demanda e entrego por demanda. Por exemplo, se você fabrica roupas, pode ter um estoque gigante e ir acabando com ele ao longo do tempo ou trabalhar com estoque reduzido. Você também tem a opção de tirar pedido, mandar fabricar e entregar. Nesse caso, você pode até terceirizar para ir mais rápido. Um estoque pode ser dividido em 3 tipos: gigante, razoável e sem estoque, sendo que sem estoque é o melhor de todos. Cuidado com o estoque. Para mim, dinheiro de estoque fede, demora para voltar ao circuito. É um negócio que eu não investiria de jeito nenhum. Outra coisa que eu não investiria é um negócio que tem muita gente. Jeff Bezos tem uma frase que diz: uma equipe que não pode ser alimentada por 2 pizzas é grande demais para discutir ideias. Você acha exagero? Eu vou voltar lá na empresa de telecomunicações que trabalhei quando liderava 1.100 pessoas. Os portugueses que compraram parte da empresa perguntaram para mim: quantos analistas você tem? E eu respondi: vezes 6. E eles anotaram no caderno assim: a partir da nossa gestão, esse executivo só terá um analista. Eu questionei e eles responderam: porque isso dá para fazer por sistemas. Eu olhei para eles e confesso que eu olhava para portugueses achando que não sabiam nada, porque a gente sempre fez piadas com eles. Mas posso te falar, os caras são feras. Fizeram uma das maiores implantações de sistemas na companhia na época, porque tinha gente demais para fazer as mesmas coisas. Cuidado com o estoque e o número de pessoas, para não mostrar ineficiência. Por isso, eu também não investiria em um negócio que não tem sistemas, pois você não consegue escalar e para um negócio crescer precisa disso. Se for muito manual, você também não pode investir. Pode ser a maior empresa do mundo. Se estiver focada em conceitos tradicionais e antigos, vai entrar em desuso. O maior exemplo disso é a Kodak. Ela foi uma das maiores indústrias de inovação do mundo. Enquanto Thomas Edison inventou a câmera fotográfica, George Eastman inventou o filme fotográfico. Só que um engenheiro que trabalhava na Kodak inventou a máquina digital e a família Eastman não o deixou mostrar para ninguém. Quando explodiu esse negócio, eles não surfaram na onda dessa invenção. A Blockbuster era a maior locadora de vídeo do mundo e quebrou. A Kodak era a maior empresa de inovação do mundo, principalmente em filme fotográfico, e quebrou. Eles esconderam a máquina digital porque faturavam bilhões com filmes, com líquido de revelação de imagem hospitalar e mais tantas outras coisas. Sem contar que trabalhar com o digital era algo que não queriam. Isso teve um preço muito alto. Como não acompanhar o processo, acabaram perdendo para a própria inovação. Não guarde suas ideias. Elas só têm valor quando são executadas, e é melhor ser você o autor. Outra coisa que eu não começaria investindo seria coisas burocráticas, aquelas que têm baixo lucro e precisa rodar uma roda gigante para você ver o retorno, como é o caso da cadeia alimentícia. É algo muito bom, mas o lucro é baixo. Eu conheço uma distribuidora do Brasil, a maior delas, que entrega para quase todos os supermercados e fica com apenas 1% do lucro. Só acaba compensando porque são bilhões de faturamentos. Mas, se alguma coisa der errado, você quebra, porque tem apenas 1% de lucro como margem. E isso é muito arriscado. Se você ainda não entendeu, eu não começaria investindo em coisas tradicionais. E por quê? As vendas das lojas físicas estão caindo 5% todo ano. Já as lojas online estão crescendo 10%. E o que você acha disso? Então, essas são as minhas dicas de negócios. Não quer dizer que de onde você está, eu não investiria e que está proibido investir. Acompanhe o desenvolvimento e perceba se as pessoas estão querendo esse tipo de negócio. Então, essas são as minhas dicas para você começar a abrir o seu bloco de investimentos. Por isso, expliquei onde eu não começaria investindo. Tarefa: onde eu não começaria investindo. 1. Pesquise e liste 3 empresas que não trabalham com estoque físico. 2. Você conhece alguma empresa que trabalha com um número reduzido de colaboradores? Explique por que ela faz isso. 3. Identifique 3 deficiências de uma empresa que não trabalha com sistemas automatizados. 4. Identifique uma empresa que tem um bom lucro e cite 3 características importantes dela. 5. Escolha uma ideia que você tem, faça um orçamento de gastos mínimos para executá-lo e coloque uma data para isso. Você não é o dono da ideia até executá-la, viu? 6. Pesquise na internet e cite um aprendizado para cada uma das empresas que vou passar agora. A. Kodak. B. BlackBerry. C. Xerox. 7. Diante das 6 tarefas anteriores, qual a primeira ação que você vai tomar na sua empresa ou qual você não vai tomar?
Crie um plano com tudo que você aprendeu nessa aula e aplique em seu projeto. Sementes são ideias.